Boa noite a todos. Estamos aqui presentes em mais uma prática artística do projeto MPT. Eu me chamo Samuca Chiodini, sou coordenador artístico do projeto. Esse projeto é um projeto gratuito que oferece aulas de diversas modalidades, de diversos instrumentos. O projeto Música para Todos 16, que é essa nossa edição, ele oferece aulas gratuitas graças ao patrocínio das empresas WEG, Avan, Duas Rodas, Live, Indumac, Têxtil Caimã e Menegote, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura e do Governo Federal. Hoje teremos uma prática artística dedicada aos sopros, pessoal dos metais e das palhetas. Então teremos a apresentação dos alunos de tuba, dos alunos de trombone, dos alunos de trompete e também dos alunos de saxofone. Então, vamos dar início à nossa apresentação. Agradeço a presença de todos, familiares, amigos que vêm para prestigiar, e também aos professores. Quero chamar o primeiro professor, o professor Matheus, professor de tuba, para iniciar as apresentações. Bem-vindo, Matheus. Agora a palavra é sua, Matheus. Obrigado. Pode apresentar. Bem, boa noite a todos. Nós vamos começar a nossa prática com o aluno Matheus, nome bonito dele, inclusive. E o Matheus é o nosso aluno intermediário, então ele tem aulas individual e é um aluno que já é um aluno antigo do projeto. E ele vai apresentar para a gente um exercício do método do Van der Kolk. É um exercício que a gente já consegue trabalhar coisas de expressão, de musicalidade, coisas que a gente consegue ver trabalhar depois em peça solo, só que ele tem uma escrita, uma linha melódica um pouco mais simples. Então é como se fosse um primeiro degrau para a gente começar a trabalhar algumas peças solos depois. Então é um exercício que a gente consegue trabalhar já expressão, articulação, afinação sobretudo, mas ainda com uma linha melódica um pouco mais simples, não tão difícil quanto outros exercícios, outros métodos que a gente encontra no repertório de tuba. Matheus, pode vir, fica à vontade. Bem, dando sequência à classe de tubas, gostaria de chamar aqui a Fernanda, o Rogério e o Felipe. Primeiramente, eles vão executar uma escala de si bemol maior. Aí a gente pensa, poxa vida, mas uma escala é uma coisa tão simples, né? Tão corriqueira ali do nosso estudo quanto instrumentista. Mas a gente vai executar essa escala de si bemol com cada um começando em um tempo diferente. Qual que é a ideia desse exercício? Que eles comecem a se ouvir, que eles consigam trabalhar essa questão de ouvir o colega que está tocando junto.
E tem um ditado, é uma piada na verdade com tubistas, que fala que quando tem um grupo de tubas tocando junto, a gente não consegue definir muito o que está tocando. O pessoal fala que é um zum, 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 porque é um timbre mais grave, é um som mais escuro, então às vezes não fica muito bem definido. E nesse primeiro exercício, uma simples escala, a gente já tenta trabalhar essa questão de definição de nota, ter mais clareza nas notas, certo? Apenas uma curiosidade, o eufônio, ele é conhecido como eufônio ou bombardino, mas em alguns lugares ele também é chamado de tuba tenor. Por quê? Nós temos a tuba baixo, temos tuba contrabaixo, que são tubas maiores, mais robustas, tem afinação mais grave. Temos também a tuba baixo, que é uma tuba de afinação um pouco mais alta, uma tuba mi bemol ou tuba em fá. E também temos o eufônio, que é uma tuba tenor, por assim dizer. Mas normalmente ele é chamado de eufônio ou bombardino, certo? Sabe? E agora, com esse grupo ainda, a segunda exercício que nós vamos fazer é um pequeno cânone do Mozart, que não viveu na época que a tuba existiu. A tuba é um instrumento bem recente, se a gente for analisar a história da música. Então, Mozart não foi da mesma época da tuba, mas ele escreveu um cânone que os cantores gostam bastante de trabalhar e que nesse exercício, para colocar em prática essa questão de conseguir se ouvir, conseguir definir melhor as notas, é muito útil. Então, quem conhece o cânone Dona Nobis Pacem, vai funcionar no mesmo esquema. Primeiro começa um, depois começa o outro, depois começa o terceiro, e eles têm que se encontrar. As linhas melódicas elas têm que se encontrar e tem que soar uma harmonia bem legal. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Parabéns aos alunos e ao professor Matheus, seus alunos de tuba e eufônio. Eu não sabia dessa história do eufônio, hein? Acabei de descobrir que o eufônio é uma tuba tenor. Agora eu quero chamar aqui o professor de trombone, professor Josibias, com seus alunos, para fazer a sua apresentação também.
Seja bem-vindo aí, Jô, se quiser dar umas palavrinhas aí sobre o que vai rolar. Gente, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Esse é o nosso primeiro ano aqui nesse projeto, né? Estou com o professor Josibias, e aqui eu tenho os alunos desse ano e um aluno mais veterano aqui, que é já conhecido da rapaziada. Aqui nós temos o Sidney, Elian e Fagner. Tá? Então vamos lá da primeira música, vamos tocar um quarteto de trombone chamado Aurani. Agora nós vamos tocar uma peça, mas essa na realidade é uma lição, né? Marcos Bordoni, é o Vocalize número 17. Aí já é uma peça que tem um pouquinho de complexidade rítmica, como o nosso aluno aqui já é um veterano, nós vamos tocar essa peça agora. Parabéns, professor Josibias, seus alunos. Ótima apresentação. Wagner aí, nosso aluno do projeto do MPT já há vários anos. Wagner está no 4º ano já, Wagner, ou 5º ano? 4º ou 5º ano, Wagner, tu tá? Terceiro? Aí, ó, quase. Entre o 4º e o 5º.
Esse é o terceiro. Então tá, agora nós vamos chamar o professor Carlos de trompete, Carlos Egert e seus alunos. Pode vir o palco, Carlos. Boa noite a todos. Nós vamos começar primeiro com a classe de trompete, porque eu também faço um trabalho com um grupo de metais, que paralelamente ao grupo de trompete. Então, o Arthur vai começar tocando. O Arthur é o que está no 5º ano do MPT, que o Samuca acho que confundiu. É um veterano, ele começou a aprender a tocar o instrumento no MPT. Então, em 2019, quando eu assumi a classe de metais, vamos dizer assim, o Arthur, então, desde então, começou a fazer aula comigo. E no período de pandemia, então, ele não desistiu, né, que foi um período bem difícil para nós, os sopros, né? E o Arthur tem se desenvolvido bastante. Agora ele vai tocar um exercício de um método chamado Argons, que a gente considera um livro completo para trompete. Então ele está nas primeiras lições, introduzindo nesse método. E é o exercício número, qual que você vai tocar? 11. Perguntei qual, porque ele já está no 20 quase, mas ele vai tocar o 11. Tá boa a luz aqui ou é ruim a luz? O próximo aluno que vai tocar então é o Gustavo. Pode vir aqui, se preparar, se familiarizar com a iluminação. O Gustavo então é o aluno que iniciou esse ano, é o aluno de vagas remanescentes, né? E o Gustavo também é um veterano, ele já toca há muito tempo trompete, né? Já teve aulas com outros professores fora da SCAR aqui. E toca nos grupos, né, na orquestra jovem já há algum tempo. E então esse ano ele começou a fazer aulas de trompete comigo também. E o Gustavo, ele tem um desafio, que ele toca um instrumento de sopro e com aparelho. Então ele começou a tocar o instrumento sem aparelho, né, faz um bom tempo já. E daí do tempo para cá, faz o quê? Um ano que você já está? Alguns meses. Alguns meses, não faz nenhum ano ainda que ele está então com o aparelho. E quando a gente coloca um aparelho no instrumento de sopro que já toca, principalmente no trompete, que é um instrumento que tem um bocal menor, os outros instrumentos que tocaram agora, eles têm o bocal, onde a peça, que é essa peça aqui, que faz a conexão do músico com o instrumento, são maiores. Então isso atrapalha o aparelho, mas nem tanto quanto o trompete, que é um bocal menor, então fica bem, a borda do bocal fica bem em cima do aparelho. Então, em tese, ele tem que reaprender algumas coisas, né, a tocar. O cérebro tem a memória de algumas coisas que eram fáceis de tocar, e agora, então, isso já não é mais tão fácil. Às vezes não vibra, às vezes, né, é uma luta. Geralmente, quem tem aparelho e vai começar, a gente sugere não começar. Tocar um violão, uma bateria, ou ir para as cordas friccionadas, né? Que é o ideal. Porque ele vai ter mais uma transição depois difícil. Quando ele tirar, ele vai ter que fazer o processo de
readaptação sem o aparelho, porque também vai dar uma modificação. Mas ele gosta muito de trompete, ele é um músico muito dedicado também, e ele não vai desistir. Então a gente tem trabalhado estudos para ajudar ele a se sentir mais confortável com esse novo recomeço dele no instrumento. E ele vai tocar um estudo lírico, que é baseado nos exercícios que a gente vem fazendo desde o início de março, né? Que ele iniciou aqui. E baseado então em influência, que é a grande dificuldade que ele tem com o aparelho, é conseguir fazer as notas fluir e o lábio vibrar entre as notas que ele vai tocar. Tá bom a altura aqui? Você vai tocar, bota na boca. Mais alto. Mais alto? Escolhe o lado que você vai tocar. Aí mesmo. Toca a primeira nota para mim. Isso, você vai tocar e vou tocar a campana. Nós teremos, a classe ainda tem mais 2 alunos, um aluno ainda que começou esse ano, ele ainda não tem condições de se apresentar, mas vai se apresentar na próxima com certeza, ele está bem empolgado com os estudos. Nós tínhamos também um outro aluno, o Alan, mas ele acabou não se sentindo bem, não sabemos ainda o nervosismo que foi, ele só disse que é para ficar tranquilo, ele está bem, mas ele não vai se apresentar. Então agora a gente vai se apresentar com um quarteto, que é um grupo de metais. Então eu peço que já o pessoal venha à frente. Esse grupo então, até meados do projeto anterior, eu era professor de todos os metais, ou seja, dos trombones e das tubas. Mas nesse caso a gente tinha vagas bem reduzidas, bem se arrumando na frente. Como a gente fez no pequeno teatro lá, tuba da ponta, o fone, o trombone. Vai ser humano, traz uma cadeira. Então, como a gente tinha poucas vagas, então a gente tinha uma vaga para trombone, uma vaga para tuba, e eles são então esses remanescentes que agora estão tendo a grande oportunidade de fazer aula com professores do seu próprio instrumento. Então, isso também deu uma animação a mais. O grupo já modificou, já foi maior, um pouco já foi menor, alguns desistiram, e então ficou bom aqui. Precisa vir mais para cá, pega no mundo. Então a gente vai tocar 2 peças. A primeira é Que Mundo Maravilhoso, é um tema muito conhecido na voz do Louis Armstrong, né? What a Wonderful World. E depois a gente vai tocar um blues. Eu vou tocar junto com esse grupo, substituir um dos outros membros. Eu costumo tocar junto também com o grupo. O Arthur, então, vai fazer primeiro trompete. Ele assumiu a cadeira desde o último desistente, com o primeiro trompete. O Matheus da tuba, então, já se apresentou, vocês conhecem. E o Wagner também vocês conhecem. Vamos usar essa? Não?
A próxima música então é um blues. Não é um tema conhecido, mas é um blues com um formato, né, com a ideia musical. Quem vai buscar? Pode sentar, eu acho. Sinto se estou enrolando. Essa próxima peça, o Wagner então vai tocar com o trombone, que a gente tenta fazer também no grupo. Ele veio com a proposta, posso tocar uma das músicas no eufone, né? Porque todo trombonista quer ser um eufonista e todo eufonista é obrigado a ser um trombonista também para poder sobreviver musicalmente. Mais ou menos isso, né, professor? Então ele pediu então para... Não encontrou ainda? Então, se vocês nos permitirem, nós vamos deixar a classe de saxofone tocar e a gente faz um bis no final, encerrando o concerto, que eu tenho essas cópias lá na sala, né, e tem lá buscar, então acho que o pessoal do saxofone pode fazer a apresentação. Pode ser, Samuca? Pode ser. E no final a gente tocamos em pé, se não precisar. Ok? Então tá bom. Valeu, professor Carlos. Obrigado. Por enquanto, né? Vai fechar depois com o bis, com o blues aí da galera. E agora temos, né, o nosso professor de saxofone, Rafael, para vir aqui trazer seus alunos, fazer um som. Seja bem-vindo aí, Rafa. Bravo. Boa noite ao público em casa e boa noite à nossa plateia. Boa noite, gente. Boa noite. Opa, a gente precisa dessa energia aí para fazer essa galerinha tocar. Bom, gente, o nosso instrumento é o saxofone, tá bom? E esse instrumento ele faz parte de uma família. E essa família é a família das palhetas, tá bom? Mas como você pode perceber, vou mostrar aqui bem rapidamente, e depois a gente vai ter diversas formações desses instrumentos, tá bom? Esse aqui é um dos menores, tá bom? Ainda existe um bem menor ainda, tá? E existem os maiores, tá bom? Só que ele faz parte da família das palhetas, como eu acabei de falar, né? Mas, ó, ouve aí. Só que, professor, é metal. Sim, mas aqui na ponta ele tem uma palhetinha de bambu, tá bom? E esses instrumentos antigamente, lá no século XX, bem lá atrás, esses instrumentos, claro, não existia um instrumento moderno como esse, né? Existia a flauta e outros demais instrumentos, tá bom? E esses instrumentos eram feitos de madeira. Hoje em dia a flauta transversal ainda existem flautas de madeira, tá bom? Flautas, inclusive, bem caríssimas, porque as madeiras são madeiras top de linha, bem tratadas, então tem todo um recurso para isso, tá? E aí esse nosso instrumento ele sofre algumas coisinhas, vamos chamar a lei da física, porque ele é metal, então ele fica frio e tem uma palhetinha que é ela que faz a vibração e por causa dessa vibração sai o som desse instrumento, tá? Então aqui também sofre uma outra situação meio física, vamos dizer assim, porque a palheta fica seca e quando a gente umedece ela com a boca, com a saliva, né? E aí vai voltar a sair o som perfeito, tá bom? Então, eu quero começar mostrando para vocês essa família, tá? E hoje a gente vai ter o prazer de conhecer quase todos da família. Eu tenho o sax soprano, tenho o sax alto, tenho um sax tenor e temos o barítono, que não é muito comum no nosso meio, tá? Que inclusive é o meu xodó, tá bom? Que é o saxofone, vamos dizer assim, que dá aquele peso, o nosso contrabaixo de uma banda, de uma big band, de uma orquestra, ou até em um naipe de metal, fica lindo aquele gravão no meio do naipe, tá bom? Mas eu quero começar chamando o nosso dueto de saxofone, por favor, aluno Otávio e aluna Bianca, tá bom? São alunos, considerar um pouquinho já veteranos, já tem 2 anos aqui no programa, tá? Tá no nível 2, tá bom? E o dueto que eles vão tocar é um dueto do método Yamaha, tá? Um dueto para iniciantes, tá ok? E nesse dueto é um desafio porque a gente trabalha coisas bem interessantes. É muito fácil a gente tocar uma melodia junto, 10, 5 pessoas, 2 pessoas sempre tocando junto. Mas o dueto tem uma coisa particular, porque enquanto um faz uma coisa, o outro tem que fazer outra dinâmica rítmica, outras notas, então é um desafio o aluno tentar se escutar e tentar escutar o colega tocando coisas bem diferentes, tá bom?
E ainda tem a questão da afinação, que eles precisam tocar notas diferentes e precisa afinar suas notas para poder os intervalos realmente ficar bem afinadinho, tá ok? Então esses foram os saques dos alunos, tá bom? Os alunos, quando é a primeira vez que eles encaram o público, eles ficam muito nervosos, tá? E esses instrumentos têm que ser muito melindrosos, porque se eu estou nervoso e eu aperto aqui, a palheta não consegue vibrar e o som não sai, tá? Mas é muito comum e muito normal o aluno encarar público assim, tá bom? Agora eu quero chamar o xodó da classe, tá bom? O nosso aluno Samuel. Pode vir, Samuel, por favor. O Samuel é um aluno novo, começou esse ano, tá bom? No projeto MPT. E o Samuel vai fazer uma música bem conhecida nossa, tá? A Mais Inglês. E me presta o sax, Samuel, por favor. O saxofone do Samuel, ele não é como o nosso saxofone, feito de metal. Ele é feito de resina, tá bom? É um tipo de plástico, tá? Mas como você pode observar, ele é um sax projetado pela Yamaha, tá bom? E foi um sax todo adaptado com o cano de um saxofone. Se você pegar um sax de verdade, né, feito de metal, o que é que acontece? Você vai desenrolar esse saxofone e vai ficar desse tamanho, tá? Então esse sax ele foi feito certinho com a estrutura de um saxofone. A única diferença é que para ele ficar desse jeito, eles tiveram que, tipo, imagina esse cano até aqui e eles meio que engelharam para poder ter essa formação de saxofone, tá? Mas é a mesma pegada de um instrumento daquele, não é à toa que também na ponta tem uma boquilha e uma palheta. E aí a palheta que o Samuel está usando é uma palheta de fibra, mas também pode ser tocada com uma palheta de bambu, tá ok? E o nosso aluno, Samuel, vai ter aqui para mostrar um pouquinho do som desse instrumento com a música A Mais Inglês.
parabéns aí ao aluno Samuel, tá bom? Aluno promissor, tá começando. Para a idade dele é um pouco difícil ele pegar um saxofone devido ao peso desse instrumento, por causa da coluna. Então esses instrumentos foram projetados justamente para isso, tá? Para dar esse suporte, para que as crianças menores possam já sentir, porque realmente a responsabilidade de soprar é bem parecido com um saxofone de verdade, tá? E ele tem algumas dificuldades no grave, então ele tem que saber tirar aqueles graves ali do instrumento. Também os agudos são bem complicados de tirar, tá bom? Então, parabéns para o aluno Samuel, tá ok? Vamos lá agora para o nosso grave, que para mim é um instrumento bem legal. Chama aqui o nosso aluno Christian, tá? Ele vai mostrar para a gente um instrumento, vamos dizer assim, que não é muito. Acho que se alguma mãe ver um aluno tocando o dia inteiro esse instrumento, é capaz de expulsar o filho de casa, vocês vão sentir o som desse instrumento. Antes dele tocar, eu vou pedir só para ele demonstrar alguma coisinha bem rapidinho assim do instrumento dele, só para vocês sentirem um pouco da textura do grave desse instrumento. Vocês perceberam, além desse sax barítono, né, a gente tem o sax contrabaixo, que é um sax muito grande, imenso, muito grande. Imagina a boca do sax, essa boca aqui, né, que a gente chama de campana, é uma boca desse tamanho, tá bom? Como se fosse uma campana de tuba. Então, imagina o som que sai dali, tá ok? Então, nosso amigo Christian vai estar tocando uma música. O Christian está iniciando no projeto e está desenvolvendo muita coisa. O Christian tem muita facilidade com a questão de embocadura, de dominar esses instrumentos, a questão de embocadura técnica, tá bom? Só precisa de uma pequena lapidação em alguns detalhes, tá? É um garoto que tem um futuro bem promissor e agora ele vai tocar uma peça pra gente também do método da Yamaha, tá? E é um tema bem conhecido, não vou falar porque vocês vão perceber, ok? Com vocês, o Christian. Desculpa, é uma interpretação diferente, tá? Ele vai dar um toque dele na música, tá bom? Então, em algum momento você vai ver que ele vai parar, não quer dizer que ele errou, porque é uma interpretação que eu pedi para ele fazer algo bem diferente, tá bom? Bom, esses são os nossos instrumentos, tá? E fica a responsabilidade também da gente mostrar o soprano, né? Então vou fazer aqui bem rapidamente só uma pequena melodia aqui mesmo para você conhecer um pouquinho mostrei um instrumento grave. O primeiro foi o sax alto, um instrumento médio, tá? Que é o alto, né? E agora eu vou mostrar um instrumento bem pequenininho, né? Que então, por ele ser pequeno, a gente já imagina que ele tem um som agudo, que é o sax soprano, tá? Soprano, para quem conhece, talvez tem gente que diga, esse instrumento é igual um sax alto, porque ele também é curvo, né? Na verdade, o soprano ele é um sax reto, parecido com o clarinete. Esse aqui foi uma invenção, tá? Que criaram o saxofone curvo, o sax soprano curvo, tá bom? Alguém quis deixar eles igualzinho os demais instrumentos, né? Com a campana para cima, tá? Que o correto é o campana para baixo, tá bom?
tá? Então, é um som que a gente é bem conhecido, que tem um saxofonista que toca muito esse instrumento, e ele é muito conhecido assim no mundo circular, que é o Kennedy, é um saxofonista americano, então já é um som bem peculiar nosso, tá? Agora eu vou chamar todos os alunos, por favor, e a gente vai fazer agora um sexteto, tá? E nesse sexteto a gente vai ter todos os nossos alunos do projeto MPT e vamos ter, pode passar, por favor. A gente vai ter 2 convidados de sopro, tá? Que é o Décio, que inclusive é aluno da ASK, mas é aluno particular, do curso particular, tá bom? O Décio vai fazer o sax tenor, tá? E vamos ter a Eduarda também, tá? Que é aluna do projeto, mas é da orquestra jovem, tá bom? Que é uma orquestra também que nós desenvolvemos aqui na ASK, tá? E ela faz parte dessa orquestra, tá bom? Então vou pedir também a ajuda de 2 professores também. O professor Josibias vai dar uma força no piano e o professor Samuca vai fazer ali uma percussãozinha pra gente. Professor Samuca, pode um pouquinho mais, ok? E é isso, gente. Essa foi a turma de saxofone, tá bom? Obrigado pelo nosso convidado, obrigado ao professor Samuca, que aceitou o desafio, professor José Dias, tá bom? Foi em cima da hora que esses 2 camaradas entraram agora. Valeu, gente. Obrigado. Isso aí, parabéns a todos os saxofonistas, parabéns ao professor Rafa. Bom, viu? Passou nervosismo, cara? Passou. Então tá bom.
É para isso que serve a nossa prática artística. A proposta dessa apresentação é justamente essa, né? Quebrar um pouco o gelo do aluno com a plateia, do aluno com o palco. Então a gente faz essas apresentações mais intimistas para que os alunos se sintam à vontade no momento que a gente levar eles para o palco do grande teatro ou para outra apresentação maior. Então agora, para fechar a apresentação, teremos de volta o grupo de metais do professor Carlos. Dale, Carlos!